mas eu quero deixar algo da parte de Deus para você, para a sua meditação. Encontra-se no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, quando o Senhor Jesus ele está com os seus discípulos e ele quer dizer uma palavra aos seus discípulos para trazer paz e para trazer esperança aos seus discípulos. Jesus ele começa dizendo, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, ele começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, neste momento, Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade, este grande privilégio, o qual o Senhor nos concede, de estarmos aqui para fazermos menção, Senhor, da Tua santa e poderosa palavra, para meditarmos, Senhor, naquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações. Então, Pai amado, neste momento eu te peço que o Senhor toque em nossos corações e que nós possamos, ó Pai, ouvir, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos sentir, Senhor, o poder da Tua palavra sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bem, amados, nós observamos nesse texto que Jesus ele começa esse texto fazendo uma afirmação, dando uma palavra de consolo, afirmando: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus fala isso, não se turbe o vosso coração, nós entendemos que Jesus sabia que eles estavam com seus corações aflitos, seus corações turbados. Mas Jesus vai dizer: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ele está dizendo: se não tivesse muitas moradas na casa de meu Pai, eu vou-lhe teria dito o seguinte: vou preparar-vos lugar. Então Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos, dizendo: eu vou, mas vou para vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, nós entendemos aqui que existe um lugar preparado.
para aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, que o receberam como seu único e suficiente Salvador. Pois a palavra diz: veio para os que eram seus, os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque quando nós aceitamos Jesus, nós dissemos: Tu és o único Senhor da nossa vida. Nós cremos que Tu és o Filho do Deus vivo e que Tu foste enviado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário, o Senhor se transformou no Cordeiro de Deus que tira o meu pecado e o pecado de todos aqueles que creem no Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meu amado, minha amada, se você está pensando que um dia você vai morrer e que tudo vai acabar, e você olha triste, desolado, um dia eu vou morrer e não há mais nenhuma esperança, eu quero te dizer que você está enganado. Existe um lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. Depende de você querer. Eu me lembro que quando eu era criança e que eu via as pessoas morrerem, eu ficava tão triste porque eu sabia que um dia aquilo ia acontecer comigo. Eu ficava, um dia eu também vou morrer. Eu não tinha esperança. Mas depois que eu conheci a Cristo e que eu ouvi o Senhor Jesus dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e está vivo, este nunca morrerá. Então eu entendi que eu sou uma pessoa eterna. Eu não vou desaparecer. Agora, existem dois lugares para os quais eu posso ir. Para as moradas as quais Jesus falou que foi preparar para os seus, ou para o lago que arde com fogo e enxofre, o qual não foi preparado para nenhum de nós seres humanos, mas para o diabo e todos os seus demônios, e também, infelizmente, para todos aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Mas Jesus ele vai dizer mais, porque Tomé ele faz uma pergunta, né? Tomé vai dizer para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé ele estava na carne, ele não entendia o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de coisas espirituais, mas Tomé estava pensando que o reino de Cristo seria neste mundo. Mas Jesus ele diz claramente para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então existe um reino em outro lugar que não é a terra. É onde está o reino de Deus. O reino ao qual eu pertenço, porque eu não pertenço mais a esta terra. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na vida do Filho de Deus, para fazer a sua vontade. Então eu hoje não tenho mais medo da morte, como eu tinha quando criança. Porque eu hoje sei que eu sou um ser eterno. O que morre é o meu corpo. Isso que nós estamos olhando agora e vendo, vocês olhando daí, vendo na tela, isso vai morrer. Porque isso pertence à terra. Isso veio da terra.
E a palavra de Deus diz: tu és pó, e ao pó tornarás este corpo, mas não o espírito. O espírito, ele é eterno, ele não morre. Então o teu espírito tem 2 lugares para ir, como eu já disse. E você é quem decide para onde você quer passar a sua eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho. Então não há outro caminho. Não existe vários caminhos. Não existe um outro atalho. Olha, vamos pegar um atalho por aqui que nós vamos chegar. Não, não chega. Jesus é o caminho. Tanto é o caminho que Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú, e ele botou aquela pedra e foi dormir, com a pedra como seu travesseiro, ele teve uma visão de uma escada posta no céu, uma porta no céu, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada até o céu, subindo e descendo. Jesus vai dizer para Natanael, quando ele disse: olha, Natanael diz assim: pode ouvir, de onde tu me conheces? Né? E Jesus vai dizer assim: eu te vi quando tu estavas orando embaixo da figueira. E daí Natanael vai: Senhor meu e Deus meu. Aí vai dizer: por que te admiras agora? Coisas maiores verás, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, Jesus está se referindo da visão de Jacó. A escada era ele, o caminho era ele, o caminho que ligava ao céu era e é Jesus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a escada que Jacó viu. Não há outro caminho, não há outro intercessor, não há outro que pode interceder por você diante do Pai. Não há outro que possa te conduzir à presença do Pai, a não ser eu, porque eu sou o caminho e a verdade. Existem pessoas que dizem que existem várias verdades, mas Jesus aqui está se declarando a única verdade. Por que Jesus está se declarando como a única verdade? Porque Jesus, ele era o Verbo. Isso quer dizer, ele, antes de encarnar, ele era a palavra de Deus. E Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Tudo foi criado por Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Deus é um ser vivo. Não é um ser inanimado, não é uma rocha, não é uma estátua, não é um pedaço de pau pintado. É um ser vivo. É alguém com quem você pode ter um diálogo. Você já experimentou ter um diálogo com Deus? Eu já tive essa experiência e tenho essa experiência e mantenho essa experiência. Por isso, não estou preocupado com o dia da minha partida, de que forma eu vou morrer, de que forma eu vou deixar esse corpo, né? Muito pelo contrário. É o dia que eu mais aguardo. É o dia em que eu vou deixar este tabernáculo para ocupar um edifício muito mais elevado, que é o meu corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo o qual o Senhor prometeu que dará àqueles que guardam os seus mandamentos, a sua palavra. Por isso, irmãos, eu não me apego às coisas que os homens ensinam, mas eu me apego ao que está escrito. Porque Jesus, quando ele foi tentado e que ele esteve ali na presença do inimigo, o inimigo veio para tentar o Senhor, ele falou para o diabo disse: tu está com fome, se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão.
Mas Jesus disse para ele: olha, rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é a palavra que sai da boca de Deus? Era Ele mesmo, o próprio Jesus. Jesus, ele tinha vida em si mesmo, não precisava de pão. Não, ele tinha vida em si mesmo. E ele vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo, não satisfeito, tenta levar ele a um outro lugar e diz para ele: lança-te daqui, porque está escrito: darei aos seus anjos dar ordem a teu respeito para te guardar, para que não tropece com teu pé em pedra. O inimigo também conhece as Escrituras, e muitos são enganados pelas Escrituras, porque são ensinados na Escritura, mas de uma forma errônea, como Eva foi. Não disse Deus: não comereis das árvores do jardim? E Eva foi dar conversa ao inimigo. Não, ele disse: da árvore que está no meio do jardim não comerás. Começou a dialogar com o inimigo. Com o inimigo não se dialoga. Jesus não dialogou com Jesus, disse: está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Ele pegou Jesus e transportou Jesus para um lugar mais alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo. Falou: olha, tudo isso te darei, porque me foi entregue. Foi entregue por quem? Por quem tinha domínio antes. Quem Deus criou para dominar esse mundo? O homem. Deus falou: olha, tudo está entregue a você. Ele falou para Adão. Adão teria dominado sobre tudo. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e comeram da árvore do bem e do mal, eles perderam esse privilégio. É aí que o inimigo disse: tudo me foi entregue. E como ele ganhou? Com uma mentira. Mas Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus servirás, e só a Ele adorarás. Então, meus amigos, cuidado com os ensinamentos. Quando alguém te ensinar, seja como aqueles crentes de Bereia. Examine e veja se está escrito. Se alguém falar alguma coisa para você: o arrebatamento vai ser secreto. Onde está escrito que o arrebatamento vai ser secreto? Me mostra lá o livro, capítulo e versículo onde está escrito: o arrebatamento secreto. Eu quero ler. Não, é que a gente estudou muito, a gente sabe demais. Não quero saber. Eu quero saber do que está escrito. Está escrito? Então sai fora, meu filho. Faz igual Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Eu acredito no que está escrito. E o que está escrito? Está escrito que todo olho verá quando o Filho de Deus voltar, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com os anjos. E ele mandará os seus anjos nos quatro cantos do mundo recolher os seus escolhidos. Arrebatamento da igreja. Quem são os escolhidos de Deus? Os desviados, aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que renunciaram o servir ao Senhor para se servirem a si próprio, para fazer a vontade dos seus próprios corações. São esses os escolhidos? Ou são aqueles que guardam a palavra de Deus? Então, meu amado, minha amada, guarde a palavra de Deus, porque Deus, aleluia, o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar para nós, e Ele já está voltando. Precisa apenas que o anticristo se manifeste e comece a governar.
3 anos e meio, tudo tranquilo. Depois de 3 anos e meio, ele começa a perseguir os servos de Deus, a igreja. Porque se a igreja não estiver aqui, quem o anticristo vai perseguir? Seus aliados? Aqueles que não obedecem à palavra de Deus? Se a igreja já foi, o que o anticristo fará aqui? Entendeu? Cristo voltará. E ele vai voltar para buscar aqueles que guardam a sua palavra, a sua noiva, a sua igreja, que é santa, imaculada, sem ruga e sem mancha. Não vai buscar, não tem duas igrejas. Uma sem ruga, sem mancha, imaculada, e uma toda cheia de ruga, toda cheia de mancha, toda maculada. Ele não tem, não. É uma só que ele tem. Ele não tem duas noivas. Ele tem uma noiva. Então que nós possamos nos preparar e esperar. Porque breve está a vinda do Senhor. Brevemente as trombetas soarão e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você possa guardar esta palavra e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.